Bruno Souza. Tenho epicondilite lateral e medial. Faço musculação 5 vezes por semana. 5 anos. Gente, de verdade, aquece meu coração quando eu consigo falar com pessoas que têm mais de 40 anos de idade. É muito bom falar com vocês que têm 15, 20. E é um pouco assustador, porque quando eu falo com vocês que têm 20 anos, significa que vocês nasceram no ano que eu me formei, 2004. Se eu começo a pensar quanto tempo eu estudo isso, quanto tempo eu treino, né? Eu treino há mais de 30 anos, quer dizer que eu acredito que eu treino há mais tempo do que a idade da maioria das pessoas que me seguem. Eu preciso olhar essa estatística ainda no Instagram, mas eu acredito que a maior parcela de pessoas que estão aqui com a gente, elas estão entre os 25 e os 45 anos de idade. Então, Bruno, é uma honra receber uma mensagem sua aqui e, portanto, nós vamos responder porque não é só você, não é porque você tem 65 anos de idade, é porque você treina, né? E é porque você treina 5 vezes por semana. Seguinte, a força da musculatura central, então a gente fala peitoral, deltoide, dorsais, ela é muito maior do que a força da musculatura apendicular, braço, antebraço. O cotovelo, ele é uma articulação que tem uma biomecânica extremamente complexa. É a segunda articulação mais móvel do nosso corpo. E ela não tem, como por exemplo o quadril, um stop ósseo, ela não é um encaixe de bola e soquete. O quadril, se você for ver uma radiografia, por exemplo, ou um desenho do esqueleto humano, você vai ver que ele faz isso aqui, ó, é um encaixe. Em primeiro lugar está o ombro, não tem encaixe nenhum, a glenoide é uma chapa e a cabeça do húmero é uma bola. E em segundo lugar está o cotovelo, que são 3 ossos, o rádio, a ulna e o húmero. Só que ele propõe uma extensão e flexão e uma supinação e pronação. E ó, claro que tem um pouquinho de rotação de ombro junto nesse movimento, tá? Só que o cotovelo ele faz tudo isso. E às vezes ele faz isso ao mesmo tempo, em exercícios como, por exemplo, a rosca alternada. Então você vai fazer o exercício de bíceps rosca alternada, o que você faz? Você traz a sua mão numa posição de neutra até supinado e devolve para neutra, combinando então extensão e flexão com rotação. Pois bem, a questão de fazer isso é que quando você tem essa condição, você coloca todos esses ligamentos, que são ligamentos preparados só para dar o movimento para o braço, em muito estresse. E aí você soma isso o quê? Você soma isso treino de dorsal, que você usa cargas maiores. Você soma isso treino de peitoral, que também são cargas maiores do que você tolera com os braços. Então a primeira coisa que a gente costuma recomendar é observe a execução. A execução perfeita protege suas articulações e protege também o seu desempenho à medida que 2 coisas acontecem. 1, você treina mais porque você não se machuca. E 2, você utiliza o músculo em toda a amplitude de movimento que a sua articulação ela propicia. A segunda coisa é você evitar combinar treinos de tronco com treinos de membros apendiculares. Então, por exemplo, se você for treinar peitoral, treina só peitoral. Deixa para treinar braço, seja bíceps ou tríceps, depois de uns 2 dias que você treinou peitoral. 2 a 3 dias. Se você treinou dorsal, mesma coisa. Deixa para treinar braço depois de 2 a 3 dias que você treinou dorsal. E aí, se possível, tente não treinar o que é a maior sobrecarga em relação a pesos, né? Porque quando você trabalha peito e bíceps, você tem uma sobrecarga do uso da articulação. Mas se você trabalha, por exemplo, peito e costas, se você faz supino e uma remada no mesmo dia, você sobrecarrega a articulação por causa da carga. Então faz sentido que você divida a sua semana dando intervalos entre os treinos de tronco e de braço para que você consiga tempo para que a sua articulação do cotovelo ela se recupere. Ter tendinite medial e lateral ao mesmo tempo é sobrecarga. Os caras que fazem luta, eles têm isso, né? Então, o sujeito que faz musculação e vai fazer jiu-jitsu, faz musculação e vai fazer boxe, é muito comum ter isso.
Mas o pessoal que treina, por exemplo, peito e bíceps, costas e tríceps, perna e ombro, e repete isso, nos momentos onde eles têm um aumento de peso de trabalho, o que começa a acontecer? Começa a dar dor no cotovelo, algumas vezes no ombro. Então o ideal é que você afaste um pouquinho disso. Treinou o peitoral hoje, dá um descanso para a articulação do ombro e do cotovelo. No outro dia treina alguma coisa de membro inferior. Aí você vai treinar, por exemplo, o dorsal. Treinou o dorsal no terceiro dia, o quarto dia, treina membro inferior de novo, dá um descanso para o ombro e para o cotovelo. E vai treinar o seu braço lá pelo quinto dia de treino. Você pode até combinar com deltoide. Então você pode fazer um treino de deltoide de braço, por exemplo, para poupar o que é o cotovelo do que essa sobrecarga que você tem ou que é possivelmente que você tenha no seu corpo, tá? Então isso é muito importante. Eu acredito que você, seguindo essa simples dica aí, né, só fazendo esse ajuste, você já consiga ter uma resolução muito boa aí do seu quadro de dor. E eu acredito que valeria a pena você retomar a sua técnica de treino com um treinador. É um treinador, não que você fique com ele direto, você vai precisar de um personal trainer, né, para sempre. Não, para ele voltar a te dar aula, ele te relembrar o que são conceitos básicos da musculação. Porque às vezes a gente está afobado, esquece, faz o exercício rápido, sem tanto cuidado, né, não é tão... Não vamos correr esse risco, tá bom? Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?